Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Essa semana nós estamos falando sobre o tema Sem Limites, que está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Ao longo da semana viemos falando sobre coisas tão extraordinárias, sobre um Deus sem limites, sobre um Deus inexplicável, que ninguém explica a Deus, um Deus que faz coisas extraordinárias, mas às vezes o medo nos paralisa, às vezes o medo nos impede de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, o medo nos aprisiona, o medo nos acorrenta, o medo nos faz deixar de enxergar as coisas extraordinárias que existem em nossa volta e que Deus quer usar para nos alcançar. O medo reprime, ou seja, fecha a nossa boca de poder adorar ao Senhor em meio a tantos milagres que Ele está fazendo e que muitas vezes nós não somos capazes de perceber. E a história fala em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33, sobre um episódio lindo que precede, ou seja, que acontece depois de um episódio de grande milagre que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus multiplica os pães e os peixes e faz coisas extraordinárias ali e traz um grande milagre para todo aquele evento e de repente Jesus envia os seus discípulos para o outro lado do lago no barco. E a Bíblia é muito clara como ele fala, obriga. Ele dá um direcionamento muito intencional que eles vão para lá. Jesus despede da multidão e sobe ao monte para orar. Sobe ao monte para orar sozinho. Jesus faz a opção de ir sozinho subir ao monte e envia os seus discípulos para um barco do outro lado do lago. E a Bíblia diz que a tempestade começa a acontecer porque o clima daquela região era muito difícil de se entender ou de se prever quando haveria uma tempestade. Mas exatamente naquele momento em que Jesus manda os seus discípulos para o outro lado do lago, uma grande tempestade acontece. E essa grande tempestade traz terror, pânico e medo sobre aquele barco. O barco poderia virar e todos aqueles homens poderiam morrer. Mas de repente, Jesus vai até esses homens para trazer um livramento. Esses homens não reconhecem Jesus andando sobre as águas. Esses homens ficam espantados e atormentados com aquele vulto, aquela coisa que está vindo sobre as águas. O que será? Meu Deus, o barco está aqui para virar, a gente já está quase morrendo, ainda vem uma alma penada andando sobre as águas. As pessoas não entenderam quem era. E Pedro logo diz que se era Jesus, ele queria também estar ali, andando sobre as águas, e Jesus o convida e ele vai. Mas a Bíblia diz que quando Pedro começa a andar sobre as águas e experimentar as coisas que Jesus está experimentando ali, ele começa a viver experiências reais de Jesus ali. O que é que ele faz? Ele tem medo. Por quê? Porque o vento e as ondas são fortes e a tempestade começa a trazer tormenta sobre o coração de Pedro. E Pedro começa a entrar naquela situação onde ele pensa, será mesmo que eu estou fazendo a coisa certa? Confiando nesse Deus, será que eu não vou afogar e morrer? O vento é forte, a tempestade é forte, o frio, o zumbido do mar e toda aquela correnteza e toda aquela catástrofe, talvez os homens gritando de um lado e ele do outro lado sentindo e percebendo toda aquela atmosfera de pânico, medo, terror e morte, e ele começa a ter medo. E no momento em que ele começa a ter medo, parece que aquele poder, parece que aquela autoridade começa a acabar e ele começa a entrar no mar afogando. E ele clama por Jesus e a Bíblia diz que Jesus dá a mão a Pedro, puxa Pedro daquele lugar e leva ele até o barco. Mas Jesus o repreende dizendo, um homem de pequena fé, por quê? Por quê? Com tão pouca fé, por que tu duvidastes, Pedro? E a Bíblia diz em seguida, ao final, no verso 33, que todos que estavam no barco adoram o Senhor e diz verdadeiramente tu és o Filho de Deus, porque aquele milagre, porque aquela experiência, porque toda aquela situação, após Jesus entrar no barco, junto com Pedro, depois de toda aquela experiência, o mar se acalma e os homens percebem que, mais uma vez, o Senhor Jesus prova que Ele tem o domínio e controle sobre todas as coisas, que Ele estava ali em nome do Pai, que Ele estava ali revelando o seu Pai, que Ele estava ali fazendo coisas maiores
coisas maiores do que nós poderíamos imaginar que poderia ser feita. E Ele nos convida, assim como Pedro, para viver essas mesmas experiências, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise. Essa é a mensagem dessa semana inteira que nós viemos construindo ao longo dos dias. Jesus quer entrar no teu barco, fazer uma aliança contigo e dizer para você: se você me aceitar como teu Senhor e teu Salvador, eu me comprometo contigo de fazer uma grande obra na tua vida. Eu me comprometo contigo de ser aquele que vai cuidar do teu barco. Eu me comprometo contigo de ser aquele que vai fazer um milagre na hora certa, que vai fazer o vento parar, que vai fazer a chuva parar, que vai fazer a tempestade parar, que vai fazer a tormenta parar e que vai tomar o controle sobre todas as coisas, porque o controle tem que ser meu para que eu possa assumir esse controle e fazer coisas extraordinárias na tua vida. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, para que Jesus tome o controle sobre todas as coisas, você tem que dar o controle ao Senhor. Então, dê o controle da tua vida ao Senhor, entregue a tua vida a Jesus, entregue o teu ser ao Senhor, receba Ele como teu Senhor e Salvador e fala assim: Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero o Senhor tendo o controle da minha vida, para que eu não seja como Pedro naquele instante que duvidou, teve medo e todo aquele processo foi paralisado. Algo que ele poderia ter vivido a mais, ele paralisou ali, porque ele teve medo. Eu não quero ter medo, eu não quero temer, eu só temo ao Senhor, porque Tu és o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa semana você seja alcançado por essa palavra, cheio dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa trazer governo, direção sobre a tua vida, para que você esteja com os teus pés inabaláveis na rocha que é Cristo Jesus. Um beijo grande para você, te vejo amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.